estações e subestações por parte da estrutura metálica, que o declarante esclarece que, além dos retornos oriundos da Serra Almeida, no valor de 3% sobre as medições das obras, Maurício Guimarães, a pedido do declarante no ano de 2012, procurou um diretor da CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. para tratar sobre os respectivos retornos, que seriam referentes aos veículos, trilhos e sistemas operacionais de execução, que tal diretor procurou pelo declarante em seu gabinete, sendo que nessa reunião ficou definido que a CAF Brasil pagaria a título de propina o valor de 18 milhões de reais, que além do diretor acima citado, cujo nome do declarante não se recorda, o declarante tratou posteriormente com o presidente da CAF Brasil, Renato de Souza Meirelles, e o senhor Agenor Marinho Contente Filho, diretor-geral do Brasil da CAF, sendo que ambos conversaram com o declarante e Maurício sobre os valores devidos de retorno, que não obstante tenha sido acertado as propinas a serem pagas pela CAF Brasil, esta CAF, após dar início na execução do seu contrato com o Estado de Mato Grosso, não efetuou os pagamentos combinados de propina, tendo o declarante e Maurício Guimarães procurado pelos diretores da empresa, senhor Renato de Souza Meirelles e Agenor Marinho Contente Filho, que em todas as conversas, diretores mencionados eram cobrados em adquirir os retornos, oportunidade em que eles, Renato e Agenor, respondiam que estavam procurando uma forma de pagar os retornos de forma segura, e que o declarante se lembra de ter reunido com os dois diretores citados na cidade de São Paulo por 2 ou 3 vezes, sendo que em uma oportunidade Renato Souza Meirelles citou ao declarante que a empresa estaria adquirindo precatórios do Estado ou a cidade de São Paulo e que através desses precatórios conseguiria pagar o retorno para o declarante, e que tais diretores foram ganhando tempo e não pagaram as vantagens, sendo que em uma oportunidade que o declarante recebeu cobrança de Valdir Piran, disse a esse Piran que tinha um crédito oriundo de propinas da CAF Brasil, que não era quitado, assim não poderia pagar a dívida com ele, Piran, sem receber da CAF, que Valdir Piran indicou uma advogada de Brasília que poderia encontrar uma forma de auxiliá-lo no recebimento do retorno, para que o declarante pudesse receber seu crédito e assim pagá-lo, sendo que tal advogada era Leliane Maria Rolim de Pontes Vieira, escritório localizado próximo ao Lago Sul, uma casa estilo europeu, que após a indicação de Valdir Pirão, o declarante se reuniu 2 vezes em Brasília e 2 vezes em São Paulo com a advogada Leliane e os 2 diretores da CAF Brasil, Meirelles e Agenor, sendo que nessas reuniões eram discutidas formas de contratos simulados para receber as vantagens, que a advogada Leiliana trocou vários e-mails com Silval e os diretores Meirelles e Agenor da CAF sobre tais fatos, sendo que em uma dessas reuniões realizadas em São Paulo, o declarante convidou o deputado Gilmar Fabres, em razão da dívida perante Valdir Piran, para auxiliá-lo nas cobranças dessas vantagens, tendo prometido a ele, Gilmar, que se conseguisse receber o retorno, daria um percentual a ele, que Gilmar cobrou o retorno em face dos diretores da CAF, porém o pagamento, mesmo assim, não foi efetuado, que eles continuaram arrumando empecilhos e acabaram não pagando esse valor, que o declarante cobrou a dívida até o ano de 2015, reuniões no ano em que foi preso, que acerca da execução do contrato por parte da CAF, o declarante se recorda que o Estado de Mato Grosso antecipou 200 milhões de reais para tal empresa, tendo em vista que tal pagamento estava previsto em edital, que a ocasião do pagamento de 200 milhões de reais, o declarante Maurício Guimarães perderam a oportunidade de fazer uma cobrança mais incisiva em cima da CAF, que no início
a CAF empurrava a responsabilidade do pagamento do retorno para o consórcio que executavam as obras e vice-versa, que a CAF, para receber a quantia de 200 milhões de reais, prestou uma garantia através de fiança bancária desse valor, entregando os trens e os trilhos ao Estado de Mato Grosso de forma tempestiva, que o declarante se recorda que foi muito criticado pela quantidade de vagões adquiridos. No entanto, o número de vagões foi adquirido levando-se em considerações os estudos efetuados anteriormente, inclusive um pouco a mais de vagões para atender grandes eventos em horários de pico. Que o declarante se recorda que após os atrasos da liberação dos recursos do financiamento contraído pelo Estado de Mato Grosso em face à Caixa Econômica Federal, o declarante foi procurado por Maurício Guimarães, tendo Maurício lhe informado que em Brasília 2 representantes da Caixa Econômica Federal com poder de decisão pediram propinas no montante de 2 milhões de reais para liberar os recursos das obras não terem mais atrasos. Que o declarante disse a Maurício para Maurício resolver, sabendo que Maurício começou a efetuar os pagamentos das propinas, não sabendo se chegou a quitar o valor total, mas sabe que pagou a maior parte, sendo que o pagamento foi realizado através dos retornos recebidos da Secopa, que, questionado ao declarante acerca das constatações do relatório da Controladoria Geral do Estado no ano de 2015, as quais apontam que na execução das obras de artes especiais do VLT teria havido supressão de insumos, materiais, mão de obra, etc., se comparadas com o que constava no anteprojeto inicial, que teria importado num recebimento maior por parte do consórcio quanto às medições dessas obras. O declarante desconhece e somente tomou conhecimento dos fatos pela imprensa, quando não mais estava no governo de Mato Grosso. Que, questionado acerca da razão pela qual não houve pagamento das medições de outubro, novembro e dezembro de 2014, o declarante acredita que tenha sido por falta de recurso, pois sempre atrasavam uma medição da outra. Que, questionado acerca dos 23 relatórios do consórcio gerenciador Pranserve Sondotécnica, os quais apontavam diversos IPs, identificações de problemas com relação à execução das obras, o declarante soube por meio de Maurício Guimarães que o Estado já havia feito mais de 900 notificações para o consórcio em relação aos problemas apontados. Que o declarante acredita que os itens apontados no relatório da gerenciadora Pranserve Sondotécnica tenha sido corrigido em outras medições e que essa foi a informação passada ao declarante pelo Maurício Guimarães. Que o declarante esclarece que as medições somente eram pagas após o consórcio gerenciador atestar a execução estava correta e que o consórcio protocolava a medição com todos os itens. Na sequência, Maurício Guimarães encaminhava para a gerenciadora e esta, em conjunto com os fiscais do Estado e os fiscais da Caixa Econômica Federal, compareciam até o local da obra para realizar a conferência física. E que o declarante se recorda que o declarante se recorda de briga constante entre o consórcio e a gerenciadora referente aos problemas apontados nos relatórios da gerenciadora. Sabendo o declarante que as reuniões eram semanais, que, questionado ao declarante a respeito de um mandato de segurança número 63887 de 2012, impetrado pelo consórcio perdedor, integrado pela empresa Mendes Júnior, o qual questionava a discrepância entre o valor global apresentado da proposta do consórcio vencedor em aproximado de 1.477 bilhões de reais e a soma do valor unitário relativos determinados
itens da proposta, o qual apontavam um total aproximadamente de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o declarante desconhece o mandato de segurança, bem como a resolução dada ao caso pelo Estado, que o declarante desconhece que a empresa gerenciadora alegava que não havia apresentação de projetos executivos pelo consórcio nas medições, que o declarante não sabe dizer que quem contratou e quem passou a empresa LSE. Digo que o declarante não sabe dizer quem contratou e quem pagou a empresa LSE, contratada para fazer análise estrutural de algumas obras do VLT. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 12 horas e 10 minutos do dia 12 de 5 de 2017. E segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República, matrícula 1144, portaria PGR-MPF, número 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silvalda Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, OAB-DF 16649, Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal, Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, Adna de Oliveira Umote, agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo, e estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período, e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando meu direito constitucional ao silêncio.